Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer a marcação aqui no meu gráfico para vocês terem uma noção de como que eu faço as minhas marcações, o que que eu acho relevante de deixar marcado no meu gráfico. E é isso, vamos lá. Aqui eu tenho o gráfico do índice, o gráfico diário, e inicialmente eu tenho marcado essa região aqui, essa região de resistência, para mim é uma região relevante. Por que que é uma região relevante? Porque se a gente olhar, deixa eu só marcar aqui, eu gosto de deixar ela vermelho. Se a gente olhar o gráfico mensal, o que que a gente consegue ver? Que aqui, no mensal, eu tenho essa vela vermelha, que ela teve a sua mínima violada e não deu continuidade, e depois o preço ficou trabalhando dentro dela. Então, eu entendo que, do ponto de vista do mensal, isso daqui é uma consolidação. Eu considero uma consolidação quando eu tenho velas dentro de outras velas, onde tem sua máxima ou mínima violada e o preço não dá continuidade. Então, isso aqui ainda é uma estrutura travada do preço dentro do mensal. Então, no mensal, essa vela é a vela referência, que ela não foi ela foi ativada, mas não deu continuidade aqui embaixo, e aqui em cima ela também foi testada e ainda não, o preço não conseguiu superar essa região. Então eu deixo essa região, eu entendo que é uma região, ainda uma região de resistência relevante. E olhando aqui no mensal, a gente também consegue ver que essa média de 21 que está aqui próximo do preço. Então eu vou deixar ela marcada. Gosto de escrever para poder saber. E aí, do ponto de vista do mensal, é isso. Geralmente eu marco a referência de média ou de retração só quando tá próximo do preço, tá? E aí eu dou uma olhadinha aqui no semanal. No semanal a gente consegue ver que o preço conseguiu romper aqui a média 50, que ele segurou aqui, né, algumas semanas no mês de março, e aí aqui conseguiu romper. Então, essa média que conseguiu romper, eu já não acho relevante, eu já não marco mais. Mas eu tenho aqui a 9 aqui embaixo, que o preço pode voltar para fazer um pullback, para testar ela novamente. Então, eu vou marcar ela também. E aí aqui também tem como confluência essa região de topo, né? Que pode segurar como uma região de troca de polaridade. Mas eu não vou marcar para não ficar muito poluído, mas eu já tenho esse entendimento, que aqui tem confluência essa região. Além de ter a 9 do semanal, ela tem ainda essa região de topo que pode segurar como uma troca de polaridade. Aí no diário, que é o nosso tempo gráfico referência, a gente consegue ver. Eu deixo marcado as médias, 9. E a 21. E aí aqui eu tenho se a gente for olhar a estrutura, quem tem dificuldade de entender sobre como marcar topos e fundos, eu uso a ferramenta de detecção de topos e fundos. Você consegue encontrar aqui nos indicadores. Então, em termos de estrutura, o último fundo do diário é esse fundo aqui. Então, eu vou traçar essa fibo dessa última pernada de alta. E aí, aqui eu tenho a retração em amarelo de 50, aqui embaixo 61. A 61, ela tá confluindo com a 21 do diário. Então, são duas confluências nessa região. 50% eu gosto de deixar em amarelo. Meia eu gosto de deixar em azul. E aí a gente já tem a 7,5 aqui embaixo, mas eu acho que ainda tá... Vamos ver quanto tem de espaço. 3.000 pontos, eu acho que tá longe, desnecessário marcar. Aí o que eu faço? Eu marco a mínima e a máxima do candle diário. E é isso. Aí aqui a gente entende o quê? Que o mercado tá fazendo essa estrutura. Eu gosto de ter um olhar pro gráfico como eu tento entender de onde ele vem e para onde ele vai. Então, do ponto de vista de onde ele vem de uma região de resistência, e para onde ele vai? Ele pode ser só um movimento corretivo, e aí ele parar nas travas, ou ele pode ser o início de uma reversão, e aí o preço pode quebrar essa estrutura do diário. Essa estrutura do diário eu entendo que ela quebra nesse fundo mais relevante. Então, ainda aqui, a gente tem esse início, né, de estrutura de baixa, mas eu entendo que isso aqui pode ser só um movimento corretivo. E aí esse movimento corretivo ele pode parar onde? Ele pode parar aqui, eu vou observar, né?
na retração de 50, ele pode parar aqui na retração de 61, e aí a gente tem regiões intermediárias, que seria a 9 do semanal, e aí aqui junto com a 61 eu tenho a 21 do diário, então essa região ainda é uma região mais forte para o preço vir buscar. Eu entendo que o objetivo desse movimento pode ser aqui, na 9 ou na 21 do diário, confluindo com essa retração de 61. Então, no diário, eu vou deixar marcado as duas médias, a 9 e a 21, e a retração desse movimento aqui. Aí eu vou pro 60 minutos. Nos 60 minutos, eu vou marcar também a região da média 21 e a 9. Aqui eu vou marcar também a 50. Essa 50, o preço chegou perto, mas não foi testada ainda. E é isso que eu vou deixar marcado em relação às médias, retração, e tem uma resistência forte lá em cima. Esse fundo, que é o fundo referência do diário, eu não vou marcar, porque tá longe do preço. E aí aqui, tendo uma visão mais, a gente pode marcar essa região aqui, que foi uma região que entrou defesa dos vendedores, mas são regiões mais micro, né, digamos assim. E aí aqui também tem esse fundo que deixou pavio, que foi região de defesa dos compradores. Aí eu deixo com uma cor mais clara. E é isso. Aí aqui, do 60, o que a gente entende aqui no 60? A gente consegue ver essa estrutura que o preço está fazendo. Ele vem renovar fundo, aí dá uma travadinha, aí anda mais um pouquinho, aí aqui dá uma travadinha, pode ser que ande mais um pouquinho, e assim vai indo. Aqui no 60 a gente pode também marcar essa fibra aqui. Aqui segurou na região de 38, aí aqui acima a gente tem a região de 50. E aqui olha que legal, na média 50 a gente tem uma retração de 7,6, que é uma região que eu gosto bastante. Eu vou deixar ela marcada, então é uma região que eu tenho mais confluência. Gosto de deixar ela em rosa. Vou deixar também a 61 aqui. E aí, basicamente, vai ser isso. Do ponto de vista de marcação, eu acho que é isso. Inicialmente, do movimento de baixo, a gente marca primeiro esse movimento aqui. E aí, se o mercado passa por essas regiões, aí a gente pega uma próxima fibra, que seria de todo esse movimento aqui. Mas, inicialmente, é esse. E aí, conforme o mercado vai desenhando, a gente vai atualizando as marcações e apagando o que precisa apagar. E se precisar marcar outra fibra, a gente vai marcando. Então, vamos começar aqui a nossa análise pré-mercado, começando aqui no diário, que a gente consegue ver, a gente já deixou as nossas marcações, a gente consegue ver aqui, deixa eu só deixar o gráfico limpo para ficar mais fácil de visualizar o que aconteceu ontem, né? Ontem a gente ainda tá trabalhando com essa expectativa vendedora, a gente, né, como a gente falou no vídeo das marcações, a gente ainda entende essa estrutura de venda. E aí, do ponto de vista do diário, o que aconteceu? Os vendedores, eles falharam a ativação dessa máxima e vieram ativar a mínima. E aí, quando chegou aqui na mínima, entrou defesa compradora. Então, essa barra do diário, ela teve sua máxima e sua mínima violada e o preço ainda não deu continuidade. Do ponto de vista do diário, a gente vai ficar atento para ver se os vendedores, eles continuam atuando, conseguem jogar o preço para baixo para ativar essa mínima, buscar nossas regiões, que a gente tem as marcações aqui para baixo, buscar a média 21, ou se o preço ainda quer ficar sambando aqui, né, já que a gente tem uma vela que foi violada a máxima e mínima e não deu continuidade, então a gente observa se o preço vai querer ficar travado aqui nesse range, ou se entra essa defesa dos compradores e aí consegue jogar o preço para cima, ativando aqui a máxima do candle diário, e ainda podemos puxar uma retração desse movimento aqui para entender onde o preço pode ir. Se ele vai parar em retração, se ele vai buscar aqui esse topo. Então, do ponto de vista do diário, é isso que a gente vai ficar atento. Se o preço
se o preço vai conseguir sair desse range aqui, ativando com convicção. Se for os compradores ativando a máxima e dando continuidade, os vendedores ativando a mínima e dando continuidade aqui. A gente ainda tem um viés mais vendedor. Olhando os 60 minutos, a gente consegue ver aqui o que aconteceu aqui no dia de ontem, né? O mercado veio, ele abriu com gap de alta, já veio buscar aqui essa região próxima aqui da média 50, né? A gente tinha aqui também essa região de troca de polaridade aqui. E aí aqui era uma região vendedora, como eu tinha comentado com vocês, como eu até mandei lá no grupo. E o mercado veio essa pancadona para baixo, rompendo esse fundo. E aí quando chegou aqui, ele buscou as médias novamente e aí ficou aqui travado nesse fundo aqui. Do ponto de vista dos 60 minutos, o que a gente vai observar? Se os vendedores eles conseguem atuar mantendo o alinhamento dessas médias aqui vendedora, né? Rejeitando aqui nessas regiões que o preço veio segurando e jogando o preço para baixo para renovar esse fundo. Ou se o mercado abre com um gap de alta, já rejeitando aqui na região da 50, onde a gente tem uma retração desse último movimento aqui, uma retração de 7,6. Se ele abrir rejeitando aqui, é uma boa região de venda também para executar uma venda. Ou se os compradores eles abrem aqui nesse fundo, falhando aqui com pressão de compra aqui nessa região, para buscar aqui novamente as médias, ou até conseguir buscar aqui a 50, e aí ele pode ficar também trabalhando dentro desse range. Então é isso que a gente vai olhar no ponto de vista do 60. Primeiro, como a gente, né, entende isso? A gente precisa entender o quê? A gente fez as nossas marcações, a gente entendeu a estrutura, e aí a gente tem que entender onde são as nossas regiões de venda e onde são as nossas regiões de compra. Então, inicialmente, região de venda é aqui na média 50. E se os vendedores conseguirem atuar aqui, se abre sem gap, com pressão de venda aqui nessas regiões, é uma região de venda. Mas essa região é uma região que ela pode ser uma região mista, ela pode ter pressão de venda, mas ela também pode ter pressão de compra. A gente pode ter uma atuação aqui dos compradores para buscar liquidez aqui em cima. Então, é uma região de atenção. Se o preço abre aqui, eu preciso ver o quê? Como que tá o alinhamento no 15 minutos, no 5 minutos, e como que é o candle, se esse candle é um candle de pressão compradora ou de pressão vendedora. E aí fazer a leitura de gatilho. Então, essa região aqui é uma região mista e a gente tem que fazer todo esse filtro, saber filtrar se quem tá no comando aqui são os vendedores para renovar esse fundo, ou se quem tá aqui no comando são os compradores para buscar liquidez aqui na média 50. Ou até buscar essa região aqui de topo, e aí pode ficar lateral, como eu falei para vocês. E aí, quando abre aqui assim abaixo, aí aqui ele abre com um pequeno gap de baixo, eu tenho um viés que esse mercado ele pode buscar as médias aqui, para poder dar continuidade na sua estrutura. Então, se ele abre aqui com pressão de compra, eu vou observar o quê? Se eu tenho espaço para poder fazer esse trade para entrar comprada, para surfar esse movimento aqui, que aí ele pode segurar aqui é uma primeira região de trava e aqui é a segunda região de trava. Então, a compra, ela pode acontecer aqui embaixo, falhando esse fundo, buscando essas regiões, ou ela pode acontecer aqui nessa região mista que eu falei para vocês. Só que aí aqui tem que ver se vai ter espaço, né? Porque o preço pode abrir aqui, rejeitando as médias e essas médias já querendo fazer um alinhamento comprador, e aí ele ganha força para buscar essas regiões aqui em cima. Ou se ele abre com gap de baixa, afastado, um gap mais relevante, né? Afastado, aí aqui eu não tenho como vender, então eu vou olhar as minhas regiões que eu tenho aqui nesse vácuo aqui para entender se o mercado pode buscar as médias aqui de novo, que aí aqui dá um trade de retorno às médias. Então, é assim que eu faço a minha leitura para mercado, para eu entender onde que é a abertura, como esse preço está reagindo e qual o espaço que eu tenho. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, eu respondo, tá bom? Um excelente dia a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.